Remão, com os pés. Eu não sei como você lida com questões da sua vida, no sentido de como organizá-la, sabe? Eu sou uma pessoa que eu genuinamente fico me fazendo perguntas sobre a minha vida e me questionando constantemente se eu tô fazendo a coisa certa, se é exatamente aquilo que eu deveria estar fazendo. Que seria feia, na moral! Faça melhor. Segura aqui. Faz melhor, então eu não sei como é que eu me chamo. Meu Deus, olha a moto, sai da rua. Samuel, sai da rua. A minha foi melhor. Eu fico revendo e refazendo a minha rotina e os meus objetivos e eu fico pensando se aquilo faz sentido ou não. Eu sei que nem todo mundo é assim, mas isso é uma coisa que me mudou muito, sabe? Eu não sei porque a gente faz as coisas que a gente faz às vezes. Eu acredito que nem a gente tem as respostas para algumas coisas, mas eu acredito muito que a gente deveria buscar por elas. Para mim, esses objetivos que eu tanto viso e revisito e muitas vezes são alterados, acontecem acima de tudo porque eu tenho princípios maiores, no sentido de existe uma coisa que é a base onde eu vou construir todas as outras. Vou dar um exemplo. Se eu tenho como base ganhar dinheiro, o que, enfim, parece que é só isso que a internet serve hoje. Então, tudo da minha vida eu vou construir nessa base. Então, as minhas decisões, as minhas escolhas, todas vão ser construídas em cima disso. Quando a gente tem os nossos pilares bem entendidos e muito bem definidos, fica muito mais fácil traçar caminhos na vida, sabe? E eu queria conversar justamente sobre isso, sobre o que tem sido os nossos pilares. Cara, eu não sei se você já entrou no submundo de produtividade do YouTube. Esse foi um assunto que sempre me pegou muito, eu sempre curti. Só que chega um ponto que você não tá mais vendo vídeo sobre como acordar cedo, você tá tentando aprender como montar um segundo cérebro, como usar Yoga Nidra pra poder estudar mais. O negócio vira uma bolha gigantesca. A gente tá numa época que a gente fala muito sobre produtividade, que só fala de trabalho, agindo como se o ser humano fosse só isso. A gente não consegue firmar muitas coisas, sabe? Eu gosto muito de uma ideia que diz o seguinte, que com o passar do tempo, a gente trouxe a humildade para o lugar errado. A gente tirou a humildade do lugar de capacidade e colocou ela num lugar de convicção. O que eu tô querendo dizer com isso? Antigamente, uma pessoa, ela olhava para o objetivo dela e ela não sabia se iria conseguir chegar naquele objetivo. Então, no final das contas, o entendimento de eu não sou tão grande assim, na verdade, me fazia correr mais. Porque se eu tenho um objetivo e eu sei que eu ainda não consigo chegar nele, então eu vou me preparar para poder chegar naquele objetivo. Só que o que acontece? A gente tirou desse lugar de capacidade e começou a colocar num lugar de convicção. Então, agora, a minha pequenez em discernir, o fato de eu não ser perfeito e eu precisar entender a minha humildade, não é mais sobre o fato de que existe um objetivo e eu não tenho capacidade suficiente para chegar nele. A humildade começou a ser colocada no lugar de eu não sei nem se esse é o objetivo certo. Só que essa é a diferença. Antigamente, o que acontecia? A minha humildade fazia com que eu corresse mais atrás. Só que hoje em dia ela me paralisa, porque eu não sei se aquele é o objetivo certo, então por que eu vou correr atrás dele? Eu tenho outra opção. Só que no final das contas a gente tem que fazer escolhas, porque se tudo é bom, se todas as opções são positivas, a gente acaba fazendo uma orgia de tudo que é mal, porque no final das contas a gente não vai escolher nenhuma delas e vai acabar escolhendo o que é ruim. Eu sei que é muito difícil escolher e eu passo muito por essa crise. Algo para focar, porque tudo parece muito certo e tudo faz muito sentido, só que a gente vai ter que acabar escolhendo em algum momento. Como eu disse, o equilíbrio, a produtividade, ela tem que ser a base de uma coisa muito maior. E o que eu tô construindo em cima disso é muito relevante. O problema é que a gente muitas vezes vê pessoas produzindo uma base de produtividade para fazer pilhas de dinheiro, sendo que papel voa, sabe? A gente vai ter que, em certo momento, aceitar e entender. Não tem como. Eu preciso decidir o que é que vai ser, por mais difícil que isso seja. Por isso que eu tava falando das bases do começo, porque se eu não tenho os meus objetivos muito claros para onde eu tenho que correr, a humildade, o senso de que eu não consigo me paralisa, porque não é sobre eu não consigo chegar nesse objetivo, é eu não consigo decidir qual é o objetivo. A gente precisa ter essas coisas que nos solidificam, senão a gente vai acabar
fazendo o que eu comentei no vídeo anterior. Simplesmente viver uma vida pelo fluxo de sensações sensoriais imediatas e a gente age como se isso fosse a vida real. O que eu espero seja que a gente tenha bases fortes, a nossa humildade esteja ligada à nossa capacidade, não à nossa convicção. Uma autoanálise de por que as coisas estão sendo feitas e o que é que tem me sustentado. É uma pergunta que a gente às vezes tem que se fazer e ser honesto na resposta. Porque talvez a gente tenha uma resposta automática para os outros, mas para nós mesmos a gente deveria construir uma mais extensa. Até porque no final das contas ela que vai preencher o nosso coração. Porque se a gente começa a transformar tudo o que acreditamos em coisas líquidas, vai chegar um momento que a gente vai se desfazer da gente mesmo. Porque a gente vai ter se tornado líquido. Vamos pensar no que a gente tem se colocado. Uma faculdade e um concurso são importantes, mas eu não posso me resumir a isso. Porque se eu me resumir a algo que eu faço, então o que eu tenho por dentro? Se tudo que eu construí só se finda nas minhas mãos. Mas é isso. Foi muito bom, porque ele jogou Gatinho deu e foi seu pra lá. depoimento. E aí ele foi caindo, e aí eu... Você é um criminoso a partir de agora. Eu não sou um criminoso, eu libertei ela dessa prisão de plástico. Inclusive a série Dexter foi baseada no Pedro. Também. Eu libertei ela dessa prisão de plástico. É como a Matrix, né? A gente tem que libertar os nossos corpos. Exatamente. Que... É tão profundo.